Voltar a gravar aqui. Agradeço por vocês terem continuado aqui no ambiente. Então, vamos continuar aqui de onde paramos. Os contratos, por exemplo, de serviços de saúde, né? Na despesa pública, nós temos três tipos de empenho, né? Empenho é autorização expressa para a realização de despesa. Nós temos o empenho ordinário, que é quando eu sei o valor, né? Então, por exemplo, eu vou comprar um computador, né? Eu sei que o computador custa R$ 2.000, eu vou lá, empenho os R$ 2.000 e pago. Nós temos a despesa por estimativa, né? Que é aquela despesa que eu não conheço o valor, contudo eu consigo estimar, por exemplo, conta de luz, né? Então, eu empenho essa conta de luz para o período de um ano, né? Só que eu tenho ali uma média de quanto eu vou realizar. E nós temos a despesa, o empenho global, né? Que é quando eu tenho o valor global, mas eu vou ter esse serviço realizado mês a mês. Por exemplo, um serviço médico que custa R$ 2.000 por mês. Então, eu empenho ali para o ano, né, R$ 24.000, mas eu vou ali pagando mensalmente. Então, quando os contratos são de longo prazo, eu posso realizá-los também dentro do prazo de vigência, né, que a lei permite. Hoje, a lei permite um contrato de 60 meses, por exemplo, para prestação de serviço, podendo chegar até 120 meses, tá bom? Nós temos também, né? Uma importante ferramenta, como eu disse a vocês, que é o cadastro de fornecedores, né? Esse cadastro de fornecedores, ele serve para qualificar, né, aquele que vai fornecer para a gente. Então, dentro desse cadastro, você consegue avaliar o desempenho desse fornecedor, a qualidade da entrega do seu produto ou serviço. Não significa somente ter uma lista, tá bom? Então, ele é muito mais de eficiência e planejamento do que somente um rol de nomes, tá? Você consegue ali fazer alguns tipos de anotações, se ele entrega com pontualidade, né? Ou até mesmo, né, uns escritores, por exemplo, se não entregou, né? Se já sofreu penalidades. Então, o cadastro de fornecedores, ele traz ali informações qualitativas, tá? E não informações somente quantitativas. Alinhando ainda, né, nesse cadastro de fornecedores, né, o preço, a qualidade e o prazo. Muitas vezes, o preço ele não vai ser determinante, né, por mais que alguns critérios eles nos levem ao menor preço, mas outros critérios levam a melhor qualidade, melhor técnica e melhor preço. Tá? Então, qualidade, preço e prazo dentro do cadastro de fornecedores, eles vão ter uma função muito importante, tá? Mas não são determinantes, né? Então, devidamente justificado, você poderá não, por exemplo, pegar o menor preço. Tá? Os critérios de cadastramento, eles podem ser políticos, né? Definidos pela administração pública. Por exemplo, um critério é só comprar de fornecedores de um certo estado. Isso é uma forma de fomentar, né, a indústria e o comércio local. Podem escolher critérios técnicos, que envolvem as carências de abastecimento na procura, desenvolvimento de novas alternativas, fornecimento visando, por exemplo, evitar exclusividade. Tá? Hoje, um critério técnico também que nós temos são as cotas para as micro e pequenas empresas, né? E os critérios legais, né? Que são aplicados às empresas estatais e autárquicas do serviço público, né? Onde você tem serviços específicos que são prestados por empresas públicas de direito privado ou empresas de direito privado, né, que tem um viés público. A classificação desses fornecedores também ela segue uma relação de classe, né, seja por materiais, é o que nós chamamos de família, né, material de enfermagem, material médico, material de educação, né, visando facilitar, né, essa seleção de fornecedores. Então, se você pegar um fornecedor, por exemplo, e você ter somente o nome, né, mas você não conseguir aliar ele a alguma família, né, você poderá ter um maior tempo, né, para essa seleção, o que não é interessante. Então, é interessante que você busque por família, por exemplo, material de escritório. E aí aparece assim todos os fornecedores
que fornecem esse tipo de material, tá? A seleção, ela ocorre, né, entre fornecedores cadastrados, então é muito importante que esses fornecedores estejam cadastrados no setor da doente. A avaliação é constante e sistemática, então esses fornecedores eles são constantemente avaliados, né? E alguns dos critérios são o desempenho comercial, o cumprimento do prazo de entrega, a qualidade do produto, né? E o desempenho, né, do serviço. Então, você vai fazendo ali os checkzinhos, né? Então, qualidade ok, né? O cumprimento dos prazos ok, e aí você vai pontuando, né? Como se houvesse uma rubrica, né, de pontuação, e esse fornecedor ele vai sendo colocado em destaque conforme a sua pontuação, né? As propostas, elas sempre devem vir no meio de condições comerciais, né? Então, a prática de aceitar a proposta de fornecimento, ele é por meio de formulário de coleta de preços. Então, é feito uma configuração para que todos possam entregar as propostas, né, de forma igualitária, até mesmo para que essas propostas sejam fácil análise. Porque se você não tem um padrão, a padronização, eles vão enviar da maneira conforme eles pensam, né? E aí você vai ter que imaginar ou verificar como foi pensado, ok? Então, a proposta deve conter as condições comerciais, como preço, prazo de entrega, frete e embalagem, condições de pagamento, descontos, fórmulas de reajuste, desequilíbrio, eventual desequilíbrio, multas contratuais, garantias de assistência técnica. O que eu falo de condições de reequilíbrio econômico e financeiro? Que hoje os preços eles podem variar muito, né? Então, o processo, pelo fato dele ser demorado, aquele preço inicial pode não ser mais o mesmo praticado, tá? Então, é garantido ali o reequilíbrio desde que seja comprovado. É também solicitadas condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre alternativas possíveis de fornecimento. Então, deve prever todos os riscos também, tá? Nas propostas comerciais. Então, aí, com as propostas recebidas, é feita a avaliação dos fornecedores. Então, são abertos os envelopes, né? E aí faz análise e julgamento, elegendo o melhor vencedor para aquela concorrência, tá? Dentro dos critérios técnicos e também de preço. O recebimento é uma outra fase, né? A atividade de recebimento, ela intermedia as tarefas de compra e pagamento. Então, ela é aquela tarefa meio, né? Onde aquele que irá receber irá analisar se aquilo que foi entregue está de acordo com aquilo que foi comprado, né? E aquilo que foi prometido pelo vencedor, né? Então, é uma conferência. Essa conferência é realizada por colaboradores ou servidores, né, da administração pública, né? Que irá chancelar, né, a última fase, que é a fase do pagamento. Então, por isso que o recebimento ele está entre a fase de compra e a fase, né, de pagamento ao fornecedor. Ainda indo de encontro, né, às fases da despesa pública. Então, a primeira fase da despesa pública é o empenho, que é quando a autoridade competente ela dá nascimento à despesa, né, ela autoriza o fornecimento. Já a fase de liquidação é essa conferência do produto ou do serviço prestado, né, dando ali a validação para a última fase da despesa, que é a fase do pagamento, quando eu entrego o dinheiro ao credor, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande valia para vocês, tá? Caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Bom, e também vocês poderão conversar comigo a qualquer momento, tá? Para qualquer dúvidas inerentes à disciplina. Bom, por hora deixo os meus votos de gratidão. Um grande abraço, fiquem com Deus e agradeço a todos. Um grande abraço.